Fala, seus mal diagramados Bez, e eu queria encontrar alguém que me protegesse como Sérgio Moro e a Rede Globo protegem o FHC e principalmente o PSDB. Você acha que eu não te protejo, Helder? Não, quando eu estou carente você não me dá Opa! essa atenção que o PSDB sempre recebeu das operações da Polícia Federal e da Globo, né? Mas você não melindra. Aí eu não posso fazer nada, né? Não, Assim. eu tenho um pouquinho de autoestima, então eu não sou melindroso. É, então se você melindrasse, talvez aí eu ficaria preocupado com você. Mas no caso da nossa justiça brasileira, da Operação Lava Jato, quer dizer que o Fernando Henrique não pode ser tocado? É uma figura muito importante pra acusação, né? Vamos Acho falar. questionável, pois melindra alguém cujo apoio é importante, disse Sérgio Moro, sobre a possibilidade de expor algum podre do ex-presidente durante as investigações da Lava Jato. Olha só que cara que pensa nas pessoas, né? Pensa no próximo. Ele não quer ofender as pessoas que podem ser investigadas pela operação da qual ele estava envolvido. O Fernando Henrique foi citado algumas vezes, 6, 9 vezes pela Lava Jato, né? Mas assim, PSDB, né, gente? Como você disse mesmo, Ibama, parabéns aí pra Operação Lava Jato, que trata muito bem os animais, principalmente o tucano, né? Que deveria ser o novo símbolo da Lava Jato também, né? E o nosso governador é do PSDB, né? Mas bem, é um PSDB diferente. É um PSDB né? bolsonarista, PCista, né? É, Bolsodória. Mas eu não sabia nem que existia mais. Eu até pensei que o Dória já tinha saído, mas eu vi o Moro aqui no Senado agora falando. O fato é que várias pessoas, lendo essas mensagens, não identificaram, ao contrário de todo o sensacionalismo do site, ali ilícitos, ilegalidades ou qualquer espécie de desvio ético. Das denúncias do Intercéfalo, de acordo com o nosso colega de trabalho, Cajuru, senador, jornalista, né? Ainda bem que o Cajuru, assim como a Joyce, eles não fazem como os militares e usam a profissão na frente do nome. Porque já basta da nossa profissão estar super queimada. Imagina esses caras colocando lá jornalista Joyce Hasselman, jornalista Jorge Cajuru. Deixa quieto, Jornalista não usa mesmo não. Marco Bez, eu não uso. Deixa pros militares ali na soldado, major, coronel e seja lá o que for a patente do cara. Essa nova revelação do Intercept deixa claro algumas coisas. A primeira revelação que fica claro nessas novas informações do Intercept é que o Dallagnol era o bobinho e o Moro era o verdadeiro condutor, coach da Lava Jato, que decidia inclusive quem o MP poderia investigar ou não. Um novo papel no judiciário brasileiro, a gente precisa criar um novo nome aí. Eu sugiro conge, esse é o papel do conge. Você faz agora concurso pra ser conge. Conge é o quê? Um juiz que decidiu que o MP pode investigar e que também orienta os procuradores. Tinha um personagem, Fagundes, que era o puxa-saco do chefe. E eu tinha uma amiga minha que trabalhava lá no Jornal da Tarde comigo, a Ludmilla, um beijo Ludmilla, que a gente brincava muito, falando, porra, sua Fagundes, tá puxando o saco do chefe, né? O Dallagnol, cara, assim, eu acho que todo lugar tem o seu Fagundes e o cara que idolatra o chefe, né? Eu nunca idolatrei. E também a figura do Dallagnol aí é uma figura que pode ser usada pra outros fins. Por exemplo, na próxima vez que forem fazer um remake de Karate Kid, não chamem mais o Jaden Smith, chamem o Dallagnol pra ser o Daniel San e o Moro pra ser o Sr. Miyagi, porque é este o papel, um papel ridículo, né, cara? Porque esse procurador aí que, segundo o Lula, foi criado jogando bola de gude em carpete, é bizarro, né? Ele me lembra, sabe qual relação, por exemplo, além do Daniel San com Cuidado o Miyagi? que você vai falar, vamos lá. Ele lembra muito a relação de Macarrão e goleiro Bruno, cara. Inclusive, eu acho que se um dia a gente tiver a oportunidade de ver o Dallagnol sem camisa, não que eu queira, pelo contrário, Achei que a você ia gente falar vai ter pelado. lá uma tatuagem atrás, né? Moro e Dallagnol. A amizade nem a força do tempo poderá destruir. Coisa Amor linda. eterno. Coisa linda. Porque uma das frases que foram reveladas da conversa dessa última leva de provas aí do Intercept que pegou da Lava Jato, o Dallagnol se refere ao Moro da seguinte maneira. A sociedade espera líderes sérios e reconhecidos que apontem o caminho. Você é o cara. Cara, que tensão romântica, Olha, cara, né? até arrepiei. Me lembrou muito a relação de Léo Índio e Carluxo. A gente acaba tendo que citar os dois novamente, mas é que lembrou muito, assim, a beleza, né, do relacionamento. Só que o Carluxo e o Léo Índio é um casal muito mais bonito, né? Esteticamente o Carluxo é mais bonito que o Deltan Dallagnol e que o Sérgio Moro. Olha a decadência. Índio, então, né? nem se fale, não né? precisa nem falar. E também com essas novas denúncias aí, fica claro que tanto faz quem estivesse na condução da operação, né? Podia ser Sérgio Moura
ou Nando Moura, que daria na mesma, porque o resultado disso tudo é o quê? Prevaricação. Mas a gente já fez aqui um resumo, levando em consideração o que eles disseram sobre o PSDB, e agora vamos entrar de fato em como esse partido sempre foi defendido, ou a galera fez vistas grossas na justiça e na imprensa. Vamos começar por um caso que beira as raias do ridículo. Você acha que Bolsonaro foi o primeiro presidente a sofrer um atentado? José Serra também a gente vai mostrar aqui. Como esquecer que a Reuters... Ah, vai falar da imprensa. É verdade, a gente começa aqui Jornalismo falando tá que a gente não acabado. queria mais criticar os jornalistas Oh, e meu queria Deus. que eles não fossem expostos como políticos, mas a gente vai ter que criticar a Reuters, que fez uma entrevista em 2015 com o Fernando Henrique Cardoso, Maravilhoso. e antes de publicar, eles não checaram que poderiam ter errado ali e deixado algum aviso dentro do texto. E dentro Às vezes do você deixa texto, pro editor, Eu que fui editor, fui chefe do Helder na época do R7, ele deixava vários recados, assim, 7 horas ali embaixo. Umas coisas assim, aí não podia sim, sair, né? Bon Jovi é uma merda. não, isso Eu ofendendo o editor. Entre esse recado, tava lá: podemos tirar se achar melhor. Pra ver se o editor achava que aquilo denegria demais o Quem nunca, FHC. Quem nunca, né? Pensou em passar um pano pro entrevistado. Aí o trecho acabou sendo publicado, que era um trecho onde ele mencionava a corrupção na Petrobras, que poderia danificar a imagem do príncipe FHC. Mais ou menos o que o Moro fez agora, né? Que é tentar evitar o melindre sobre o FHC, porque, coitado, né, cara? Ele já tem 90 anos, a gente não Só? pode ofender, né, esse senhor. Porra, bicho, eu achei que ele tinha mais. Mas é impressionante mesmo. Um dia eu quero ter alguém pra chamar de meu, como o FHC chama o Sérgio Moro, né? Porque... Ou a Reuters, a né? Reuters, ou a imprensa, ou todo mundo. O FHC é um cara querido, né? Um cara querido, É um cara né? querido. E as pessoas cuidam, né, pra que ele não se estresse, por exemplo. Pode ver que o FHC tá sempre sorrindo, sempre feliz, é uma pessoa de idade, mas tá bem. Por quê? Porque ele nunca foi importunado, ele pode ficar no apartamento dele em Paris. No entanto, já o José Serra... Não dá pra falar que tá bem. Não dá pra falar que tá bem, né? Inclusive, assim, pela aparência de Nosferatu, É verdade. que esqueceu de deitar no caixão. Tá a gente pior do sabe que eu. Faz pelo menos 30 anos que esse político morreu e não foi enterrado, mas teve uma vez que tentaram, de fato, matar o José Serra. Com uma bola de papel! Que maravilhoso esse vídeo, cara. essa cena, essa notícia, cara, que ficou uma coisa séria. Séria. Foi levado a sério. Se você não acredita, você acha que isso aqui é uma palhaçada, o que tá acontecendo hoje em dia? O Brasil foi sempre assim. Nunca mudou, né? É que hoje a gente tem acesso às redes sociais e somos bombardeados diariamente com as loucuras que acontecem no Congresso, no Senado, nas câmaras de vereadores aí das suas cidades. Nessas imagens é possível ver um objeto branco que parece uma bola de papel atingindo a cabeça do candidato, que sente o impacto e olha para o chão. Mas à frente, José Serra recebe um telefonema e logo em seguida leva a mão à cabeça, que não tem um ferimento aparente. José Serra se sentiu mal e chegou a ser atendido numa clínica e no hospital particular. Os médicos recomendaram repouso. Em nota, o PSDB afirmou que o candidato foi atingido por um objeto pesado e submetido a uma tomografia. No entanto, José Serra, quando foi fazer uma visita ao bairro de Campo Grande, aí no Rio de Janeiro, em 2010, que ele estava disputando a presidência com a Dilma Rousseff, encontrou uma militância do PT que tava andando por lá, deu uma tretinha, e nisso um pessoal da militância do PT jogou 2 objetos que inicialmente a imprensa não quis assumir que eram inofensivos. Era, no caso, uma bolinha de papel e uma bobina de adesivo. A bobina talvez seja perigosa, hein? Aí o José Serra, pra se vitimizar e vendo que a Dilma tava 11 pontos à frente dele, falou: não, estou meio grog, preciso ir ao hospital fazer uma tomografia. Me lembrou, eu assisti ao vivo Brasil e Chile nas eliminatórias da Copa de 90, e que o goleiro Rojas, que hoje trabalha no São Paulo até, ele... Rosemary Fogueteira, que depois posou na Playboy, finada Rosemary, que já morreu, jogou um rojão que passou muito longe dele. E cara, mas é bizarro, porque o José Serra não aprendeu com o Rojas que ele devia estar com uma gilete pra se cortar, que o Rojas se cortou, se automutilou, cara. Sim. E aí sim, o José Serra aprende com o goleiro Rojas, que também se deu mal pra caralho. O Agora, Chile ficou fora de Copa. não, isso aí ele foi foi o grande punido, problema. Mas também se deu mal, né? Ele perdeu, no fim das contas. E no caso da Copa Política, o PSDB ficou fora das últimas 3. Só que também o José Serra demonstra
que ele não foi um aluno zoeiro na escola, porque o mais comum na escola é você jogar coisas na cara dos seus amigos, né? Cuspe, borracha. Eu recebi durante o ginásio uma mexericada na cabeça, cara, aqui atrás, assim. Foi merecido. Imagina se acontecesse com ele. Ele aparecendo outro dia de cadeira de rodas, né? E se no caso ele tivesse já alguma defensora como a Joyce Hasselman, ele teria uma pessoa na rede social perguntando: quem mandou matar José Serra? Porque o José Serra foi atingido com a bolinha de papel. E a imprensa fez um papel bem ridículo. Novamente aqui a gente criticando nossos colegas de profissão. Mas a gente não tem culpa, velho. Vocês escolheram defender esse tipo de palhaçada, a gente tem que denunciar. Ai, Aécio. Porra, o Aécio, cara. Ali do céu ao inferno, né, cara? O que aconteceu com o Aécio Neves? Mas por muito pouco não foi presidente do Brasil, cara. Ah, é verdade. Tem até aquela fatídica foto dele com o Luciano Huck. Eles já estavam esperando que o Aécio fosse o presidente. Danilo Gentili tuitou: tenho informações privilegiadas de que Aécio Neves já é o novo presidente do Brasil. Pois é, Danilo Gentili aparentemente não é lá um bom jornalista. Novamente a gente criticando aqui. Não foi presidente do Brasil, mas ele também não aceitou não ser, né? Logo no dia seguinte ele tava pedindo impeachment da Dilma, pedindo recontagem de votos, pedindo qualquer coisa para que alguém conseguisse dar esse presente que o menino de Minas Gerais ainda não tinha tido, porque ele teve de tudo na vida. Teve, inclusive, quando foi governador do estado de Minas Gerais, a possibilidade de emprestar aeronaves do governo pros amigos globais dele usar. Uber, caralho, Aécio, que pessoa à frente do seu tempo. E aí você fala mal disso, mas imagina você ter um amigo que te empresta um avião. Você vai pro trampo às vezes, você tá na Zona Leste, precisa vir pra Zona Oeste trabalhar. Pô, se você tivesse um amigo que nem o Aécio, você não teria problema mais, cara. Não teria, porque ele emprestou avião. Veja só, que pessoas que são realmente necessitadas de uma aeronave de um amigo, entendeu? E como o Bezzi falou, ele foi visionário, porque ele antecipou em quase uma década o serviço de táxi aéreo do Uber. Que nem deu certo ainda, e o Aécio deu certo. Isso se ele recebeu, né? Porque aparentemente ele só emprestou mesmo e não cobrou nada à parte. Espero. Teve Sandy Júnior filmando o quadro, quebrando a rotina do Luciano Huck e indo pra Minas Gerais com uma aeronave do governo do estado. E quebrando a rotina não é um quadro sobre o que o Aécio Neves faz nas horas vagas, tá? Não quebra nada. Teve também Ricardo Teixeira, José Wilker e o próprio Luciano Huck usando esses aviões do então governador de Minas, o que foi abafado também, né? Porque afinal de contas, qual o interesse da Globo em expor isso, já que ela estava economizando com o transporte dos próprios funcionários? É questão de gestão de empresas. Eu ri aqui porque pintou o nome do Zé Wilker. Se a gente falar que o Zé Wilker, se tá vivo ou tá morto, vamos falar, não, tá morto. Aliás, responda aí, o Zé Wilker, está vivo ou morto? A gente quer saber. Cara, eu lembro que eu comprei um barril de água pra deixar no meu box, naquele momento que tava faltando água na cantareira, que a gente tava ali pelo volume morto. Não tô falando do Eduardo Bolsonaro não, viu? Tô falando da cantareira, que foi realmente, assim, desesperador, Helder, de verdade mesmo, assim. Caralho, vai acabar a água. A gente tinha a impressão de que realmente ia virar um Mad Max aqui. A gente ficou 19 meses nessa situação. Bizarro, eu lembro que assim, na época eu morava na parte baixa do bairro, e aí eu mudei pra parte alta logo em seguida, mas nesse tempo que eu morei na parte baixa, a água acabava às 10 da noite e voltava às 6 da manhã só. E eu tava trabalhando num horário, cara, que eu chegava às 10 da noite, em ponto em casa. E vinha de bicicleta, né? Do trabalho. Eu tinha que tomar banho todos os dias com panela quente, cara, assim, era ridículo. Daí eu mudei, não passei mais por isso, porque a distribuição de água era de um outro lugar lá. E o Alckmin negava que tinha uma crise hídrica. Ele falava, não, a gente tá resolvendo isso, não tem nada de crise, a gente vai conseguir reverter isso. Só que ele não fez nenhuma política pública muito profunda em relação a isso. Ele teve muita sorte. Pelo contrário, ele teve muita sorte, o que rolou na época de assunto, que foi em 2015, é que ele teria entrado em contato com esotéricos para tentar resolver o problema, e no caso, a figura da Fundação Cacique Cobra famosa. Coral, Já que há muito faz tempo. chover, dizem, né? Inclusive o Rock in Rio contratou para evitar que chovesse durante a final o final de semana que o festival. Cacique Cobra Coral Fundação é concorridíssima, cara. Sim, cara. Concorridíssima. Inclusive, estamos contratando eles para próxima festa da Galãs Feios com shows de Gustavo Lima, de Marco Ibelucci.
Não De Elba Ramalho pra lembrar o Rock in Rio 1. Chover muito. Cair relâmpago, tudo. Ou chover um pouco na nossa horta também, um pouquinho de dinheiro na nossa horta que a gente tá precisando. Aí o Alckmin negou, porque pegou mal. Alckmin. É Helder com Alckmin. Ele negou, Alckmin. porque pegou muito mal, né? Pô, Alckmin, você tá aí desde 94 como vice ou governador, não fez nada pra resolver o problema hídrico, e aí chega num momento crítico, você contrata um esotérico pra fazer chover. E aí ele falou, não, deixa quieto, não tenho nada a ver com isso. Só que assim, o PSDB tem um histórico de ter contratado essa fundação. Sim. O José Serra, na gestão dele como prefeito de São Paulo, ele contratou, e aí quando ele saiu pra disputar o governo de São Paulo, o Kassab assumiu, olhou aquele contrato, aquele edital, e falou, cara, não é possível, isso é muito absurdo e ridículo, rasgou o contrato, rompeu o contrato, e aí você vê, né, cara? Kassab tem a voz da razão, é o Kassab. Aqui no Brasil a gente tá com a voz da razão, Alexandre Frota, Kassab. Daqui a pouco Flávio Bolsonaro. Se bem que ele é o mais lúcido dos 3 filhos, né? Por falar em filho, né, Helder, a gente também tem que falar do Lulinha, dono da Friboi, dono das lojas Havan, não é não? Também, e também dirige uma Ferrari envelopada em ouro, que vale mais do que dinheiro, e agora ele pode vender pra fazer investimentos. E vale mais que o Mustang do Nando Moura, né? Vale mais que o Nando Moura, com certeza. A gente tem também aí uma denúncia envolvendo a Verônica Serra, né? A Verônica. Filha do... Coincidência, filha do José Serra, né? Ah, sim, o nome é parecido. Quem vê o nome é parecido não é a mesma família. É que nem ontem eu tava vendo o jogo da seleção, abrindo parênteses, aí eu vi o Titinho, o filho do Tite, dando instruções pros jogadores. Legal. É a mesma coincidência que ele é filho, deve ser competente também, né? Essa moça, Verônica Serra, ela é acusada de receber, veja bem, 1.700.000 da Alstom, que é a empresa francesa responsável por fazer alguns contratos no metrô aqui de São Paulo, né? Dinheiro que, inclusive, se ela recebeu de fato, a imprensa mostrou muito pouco. Mas ela poderia ter usado para uma edição melhor do vídeo do pai dela, quando falou que foi atingido por uma bolinha de papel. Ela podia ter jogado lá, cara, nos editores do Felipe Neto, que são experientes, editor lá da Diva Depressão, falando, cara, sei lá, mano, joga em mim um dildo de borracha que machuca mais. E a gente vai ter que falar de uma outra pessoa que também, a gente não é corporativista, né, Helder? Que é uma blogueirinha, que nem a gente. Que é a Sofia Alckmin, filha de José Alckmin, de Geraldo Alckmin, né? Blogueirinha de moda, muito assim... Blogueira vintage, né? Ela é bem antiga, antes de ser blogueira, tipo a mulher do Didi, só que um pouco mais rica, porque ela foi sócia da Daslu, né? Então, ela tem todo esse histórico aí. Daslu, que foi investigada pela Operação Narciso, mas assim, é só coincidência a Sofia Alckmin estar envolvida nessa loja, mas também, como é uma coincidência, ela ter feito um publi editorial no Instagram ao lado de ninguém menos que Andressa Mendonça, mulher do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Imagina só se fosse a Lurian, filha do Lula, do lado, por exemplo, do Queiroz. Imagina se fosse um miliciano do lado do Bolsonaro. Isso tem, né? Tem, né? É verdade. Fazer um publi editorial pra mulher do Carlinhos Cachoeira, eu acho que tudo bem, porque a gente tem que pagar as contas, entendeu? Agora, o PHC, sabe quem é PHC? PHC não é... THC? Maconha, THC? Não, é THC não. A gente tá falando de FHC, PHC então não, achei. mas não. O PHC, que é filho, né, do FHC... Ele é acusado também, segundo matéria da Isto É, que só a Isto É fez, olha que coisa esquisita. Nenhuma emissora de TV publicou isso na época, em 2015. Ele é acusado de ser testa de ferro da Rádio Disney em São Paulo. Isso por quê? Porque uma empresa gringa não pode ter mais de 30% de uma concessão pública. Então, o PHC seria, no caso, o cara que assume ali o controle majoritário, enquanto, na verdade... toda a questão acionária é da Disney. Aí a Isto É foi lá e olhou que, na verdade, a Disney seria dona de 99,9% da emissora e o PHC tava lá só, mano, como laranja mesmo do esquema. Não foi pra frente, ninguém ligou. Melhor, vai que melindra. Ninguém ligou porque, exatamente. Vai que melindra. Exatamente. É uma fonte importante. É uma fonte importante. Ninguém pode falar isso, né? Nem dele, nem da Sofia, nem da Verônica Serra. O problema mesmo está aí em Lulinha ser dono da Friboi. E você aí que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve antes, porque a gente não tem toda essa benevolência do judiciário a favor da gente. Então vai, se inscreve, ativa as notificações, comenta, dá seu like e nos apoie. Nos apoie porque a gente vai precisar de grana pra sair do DOPS, da cadeia, se acontecer alguma coisa com a gente, né? E esse é um carinho que vocês também teriam com a gente, assim Sem como dúvida. o carinho que o Moro, a Globo, tem com o PSDB. Seria Esperamos aí vocês. algo que vocês deixariam a gente menos melindrados também. Olha aqui, as nossas recompensas são bem legais, a gente vai até a sua casa, aí a gente perde tudo, né?
Vamos terminando aqui o vídeo então, né, Helder? E eu queria dizer pra todos vocês aí que são cônjuges dos seus cônjuges, uma coisa só. Não passarão.